Estamos novamente aqui no YouTube, no nosso quadro Ideia do Voraz. Meu nome é Diego, eu sou Diego Voraz e está começando mais o quadro Ideia do Voraz. E aí galera, hoje o tema que nós vamos falar é sobre periodização. Eu não sei se vocês estão ligados nos vlogs, mas eu falei muito dessa relação de periodização. E se você não viu os vlogs, ainda acompanha, brother, tá bastante interessante, eu dou muitas dicas legais. Mas vamos para o assunto. Periodizar. Periodizar é um nome muito intuitivo, vocês não acham? Está relacionado a estruturar alguma coisa. Mas vamos ver se daqui para o final desse vídeo o que você está pensando que seja periodizar bate com a minha ideia, tá? Antes de definir o que vou falar para vocês que é um termo que eu comecei a estudar há pouco tempo, onde eu estou me aprofundando cada vez mais e já sei que é uma área que eu vou me aprofundar muito e que realmente é o que falta muito nas salas de musculação. E antes de falar de fato o conceito de o que seja periodizar, eu vou falar para vocês que eu já fazia isso antes, né? Antes mesmo de saber, de ter o conhecimento do conceito, eu já fazia isso antes. Como assim, cara? Você fazia o conceito? É porque hoje eu vejo que é uma coisa bem mais complexa, mas eu vou tentar resumir para vocês. Eu sempre fui daqueles caras que tudo que faz anota no caderno, entende? Por exemplo, contas, esse tipo de coisa, tudo eu anoto em caderno. Eu não gosto de digitalizar porque já passei por experiências ruins, já perdi muitos arquivos, enfim. Esse não é o ponto. Então, em relação ao meu treinamento, a organização, a forma que eu estruturava era da mesma forma. Eu sempre anotei tudo em caderno, eu sempre faço tudo em caderno. Então tá, e como que eu fazia isso antes? Como que era feito isso antes? Brother, simplesmente eu periodizava sem perceber. Eu pegava uma quantidade de tempo que eu queria atingir determinado objetivo com o esporte, né, que é a musculação, e eu ia dividindo as coisas que eu ia fazer naquele instante, naquele momento, para tentar alcançar o objetivo, entende? Como assim? Você quer um exemplo bem mais claro? Vamos lá, eu pegava um caderno, eu pegava lá uma delimitação de tempo de um ano, por exemplo. Nesse um ano, eu ia aplicar certos estímulos, dividia cada fase. Esse tempo eu vou definir esse estímulo. Depois dessa fase, que eu vou estar com a dieta assim, que eu vou estar fazendo isso, que eu vou estar fazendo cardios, eu vou fazer esse estímulo. Depois disso, que o meu objetivo agora já é ficar um pouco mais seco, eu vou fazer assim, entendeu? Seguia mais ou menos esse raciocínio e ia seguindo a linha do tempo, digamos assim, né? E com isso, eu tive uma ideia. Eu falei, cara, eu vou criar uma estrutura básica, generalizada. Claro que eu tenho que levar em consideração as individualidades biológicas, mas eu vou criar uma estrutura básica principalmente para iniciantes, porque eu não acho justo pegar um iniciante e colocar ele para fazer 3 exercícios de peitoral, por exemplo, ou pegar ele para fazer 3 exercícios de costas, enfim, esse não é o ponto do vídeo, tá? Mas de fato eu criei a estrutura normal, como se eu fosse um iniciante, né, para mim mesmo. Criei lá a estrutura de um iniciante, priorizei na estrutura, para vocês terem ideia de como é interessante essa ideia de periodizar. Eu delimitei um tempo para os iniciantes e coloquei para desenvolver valências bem simples, valências que são realmente importantes ao meu ver nessa fase, que é a fase de iniciante. Essa fase de iniciante, eu dou prioridade à consciência corporal e realização de movimentos, ter domínio de movimento, entende? Então essas são as duas prioridades nessa fase. Consequentemente, de acordo com o que vai seguindo o protocolo, tem algumas coisas que vêm como consequência. Por exemplo, a capacidade aeróbica desse indivíduo vai melhorando a cada instante. Porém, as prioridades nesse momento, nessa fase inicial, é consciência corporal e domínio de movimentos, tá? Então, seguindo o raciocínio, eu criava a estrutura toda, mas eu não sabia que isso ali era uma periodização. Eu não sabia que isso ali era feito por grandes profissionais da área, que muitos atletas seguem esse raciocínio e tem bons resultados quando seguem esse tipo de raciocínio, ao contrário de alguém que só vai para academia por levantar peso, que não sabe qual o estímulo que vai aplicar,
porque aplica um drop set porque acha pesado, porque aplica repetições altas porque acha pesado. E não é assim que funciona, tá? Não é dessa forma que funciona. Hoje eu sei disso, que não é assim que funciona. Então, enfim, sem mais delongas, sem balela, antes eu já priorizava, só que eu não tinha uma ideia que era tão complexo. Então, de fato, qual seria o conceito de periodizar? Organizar o seu treinamento em médio, curto e longo prazo, certo? E isso estabelecendo metas, e a cada metas você comemorando, e a cada metas você se esforçando mais, e assim sucessivamente. Mas periodização não é só você definir essas coisas, estrutura interessante, tá? É você também ter uma gama maior para obter feedbacks do seu treinamento, para você saber qual o estímulo melhor se aplica naquele momento, qual é a resposta do seu corpo com aquele determinado estímulo, o que eu devo mudar, por que oscilar carboidratos, por que mudar a quantidade de proteína, esse monte de coisa que só é possível com a periodização individualizada. Cada fase, depois que eu comecei a me aprofundar mais nesse raciocínio, cada fase ela exige um detalhamento maior, ela exige uma estrutura bem organizada, ela exige uma maior complexidade e ela exige uma maior atenção para que você colete feedbacks interessantes e que seu objetivo final seja concluído com êxito. E sabe qual foi a conclusão que eu tive em relação a isso? Eu comecei a perceber que 100% das frustrações em academias, porque isso é fato, você só gosta de uma coisa quando você tem resultados. Se você tem gente que chega na academia esperando resultados em um mês, tem gente que chega na academia, passa 2 meses e não consegue o resultado que ela quer, passa 3 meses e não consegue, 6 meses e ela não consegue, 1 ano e ela não consegue. Tem pessoas que treinam há 1 ano, não faltam, são assíduas e não tem resultados. Isso justamente porque elas levantam peso por levantar. E não é todo organismo que é igual. Organismos que têm uma genética melhor irão responder melhor aos estímulos dados. Mas tem gente que não responde. E aí que está o fato, aí que está as coisas. Se você periodizar, se você organizar tudo de forma coerente ao seu biotipo, os resultados irão vir. Com o ato de periodizar não tem saída. O corpo muda. Se você seguir tudo que for protocolado, tudo que tiver lá organizado, você vai ter resultados. Não tem pra onde. Nem que mude alguma coisa, se você já é um atleta de alto nível, nem que mude um corte, uma simetria, alguma coisa vai mudar. Isso é fato, eu percebi isso agora e isso vai mudar. Não sou eu que estou falando, não sou eu, os caras mais bem sucedidos da área aplicam no mundo todo, entendeu? Muito profissional de fisiculturista. Vou falar sempre de profissionais porque esses caras são os que aplicam o esporte todos os dias, são os que tem a teoria e tem a prática. Então esses caras eles aplicam esse tipo de coisa todos os dias e quem está aplicando esse tipo de lance, de periodização, está tendo resultados magníficos e muitos títulos. Então isso tem um lado bom, isso tem alguma coisa que muda, não é só em pessoas de alto rendimento, entendeu? Pessoas simples, pessoas comuns que querem apenas manter sua saúde também conseguem mudar o físico e deixar da forma que quiser. Então é isso aí, se você estagnou, não se preocupa, se você está parado muito tempo sem ter resultados, não se preocupa, que nós vamos te ajudar, é só você seguir o canal, vou trazer muitas dicas, essa é só uma introdução básica sobre o que é periodização, vou compartilhar tudo, se liga nos vlogs, que nos vlogs eu solto muita informação também, se você tem um pouquinho de paciência, assiste, compartilha com seus amigos, se motiva, que os vlogs, tem muita gente falando que está se motivando, então se motiva, vamos pra cima, um beijo do Voraz e até mais.